Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. A ti, Senhor, eu levanto a minha alma. Deus meu, eu em ti eu confio. E não me deixes eu confundido, nem que os meus inimigos triunfem, e nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Eu acabei de citar o Salmo de número 25, onde o grande rei Davi, ele estava rogando a Deus para que ele o livre. Eu dou graças a Deus, porque Ebenezer, até aqui, Deus, ele tem nos ajudado e tem nos abençoado grandemente. E se não fosse a graça dele, o que seria de mim, né? Então, graças muito a Deus, e quero desejar a nossa audiência tão maravilhosa, espalhada por todo o planeta. Que Deus abençoe a todos eles e dê a todos um bom dia, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. O programa Despertar com Jesus, como eu sempre falo, ele não tem patrocínio de igreja nenhuma. O patrocinador é o Espírito Santo. Até aqui, Deus tem me abençoado, tem dado graça para cumprir os propósitos de Deus. Eu louvo muito a Deus, porque Ele é maravilhoso, e se não fosse Ele, o que seria de mim? Eu até estou aqui agradecido a Deus por muitas maravilhas que estão acontecendo em Moçambique, né? Se não fosse Deus, o que seria? Eu agradeço muito ao Senhor, porque o Senhor tem sido justo comigo, e eu também quero ser justo. Esta noite, eu estava de madrugada, aí por volta das 2:30 da manhã, eu não tinha nada ainda nas minhas mãos para mim poder falar nessa oportunidade aqui nesse estúdio, né? Mas, graças a Deus, de madrugada, Deus falou, é essa escritura que você vai citar. A palavra de Deus diz que nós não devemos preocupar com o amanhã. O amanhã pertence ao Criador. Ontem à tarde eu não tinha nada. E eu estou aqui hoje. Pela graça de Deus, creio que eu tenho, assim, material para falar até mais de 2, 3 programas. E eu quero dizer aos nossos irmãos que nessa oportunidade nós vamos ler no livro de São João, né? No capítulo 1, do 31 ao 45. O programa Despertar com Jesus, para os que não conhecem, não é mais uma mensagem, mais uma igreja. É da mensagem precursora da segunda vinda de Jesus. Jesus está aí, ó, com uma hora dessa. Ele aparecerá nas nuvens, não para o mundo inteiro, mas aparecerá para aqueles que irá. E o programa Despertar com Jesus, ele não tem outra finalidade, a não ser esclarecer a verdade. Nós vamos meditar hoje no livro de São João, no capítulo 1, do 35 ao 45. Mas nós vamos ouvir uma faixa musical, um conjunto, que é a Voz da Verdade. Oh, mas é um hino muito maravilhoso, eu gosto muito. A Primavera. Sempre que eu ouço esse hino, eu fico muito maravilhado. Pare de sonhar, mas fique acordado, que Deus indicará o seu caminho, o seu caminho. O
Tua vontade tem que estar nas nuvens, mas os seus pés firmados no chão, no chão. E a fé que Deus te deu, poderosa pra vencer, fará você voar ao encontro desse Deus. E a vida desse sonho está na fé que move os montes. E o grão de mostarda virá a ser árvore gigante, gigante. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera. Deus pode nos dar muito, muito, muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma florzinha só, mas jamais tirará a nossa primavera. A nossa primavera. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode ter te tirado uma florzinha só, mas jamais tirará nossa primavera. Nossa primavera. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Então, nós estamos aqui diante da Escritura citada, São João capítulo 1, 35 ao 40. No dia seguinte, João, todo mundo sabe, João foi o primeiro precursor da primeira vinda do Senhor Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: eis aqui, o Cordeiro de Deus. E o seu discípulo
ouviram dizer, e isto seguiram Jesus, né? Os dois discípulos de João ouviram-lhe dizer isso e seguiram Jesus. E Jesus, voltando, vendo que eles seguiam, disse: o que é que vocês buscam? E eles disseram: Rabi, que é traduzido, quer dizer, o mestre, onde moras? E ele diz: vem ver, vide, foram e viram onde ele morava, e ficaram ali com ele aquele dia. E já era quase a hora 10ª, quer dizer, às 4 horas da tarde, às 16 horas. André e Simão de Pedro, e era André e Simão de Pedro, uns dos dois discípulos. Aquele de João ia ver seguir. E este achou primeiro o seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que é traduzido o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, tu és filho de Jonas, e tu serás chamado de Cefas, quer dizer, Pedro. No dia seguinte, que Jesus ia a Galileia, e achou ali o Filipe, e disse: segue-me. E Filipe, ele era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. E disse, pois, Natanael: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Disse Filipe: vem e vê. Senhor e eterno Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o homem mais indigno que eu conheço está aqui. E eu não sou digno de nada, mas a sua dignidade é que vai abrir a nossa alma, abrir nossos corações para receber o maná que vai descer do céu. É no nome de teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Me ajuda, me dá unção, me dá poder para falar a tua palavra. E o Senhor também toca nas almas, nos corações daqueles que irão ouvir a verdade, que, como o Senhor disse, a única verdade na terra é a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero, nessa oportunidade, falar um pouquinho sobre convencido e preocupado. Eu quero dizer para o nosso ouvinte que nós estamos vivendo um tempo muito difícil. O povo não está nem convencido e nem está preocupado. O povo está convencido com outras coisas e preocupado com outras coisas. Mas com a palavra de Deus, eles não estão. Vocês viram aqui que João, ele nunca tinha visto Cristo. Ele nunca tinha visto. Mas ele lia, ele sabia que o Messias viria. Os religiosos liam as leis de Moisés, lá desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Ali falava que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele lia tudo. Ele lia lá o Salmo 22, que diz que olharam para ele e menearam as suas cabeças. Lia tudo. Lia lá Isaías, capítulo 7, verso 14, que uma virgem conceberia e daria luz a um menino. Ele lia tudo. Então o povo vai ser lendo hoje. Mas, no entanto, quando o Messias se apresentou, eles não estavam convencidos da hora que estavam vivendo. E aqui, João, que era o primeiro precursor da primeira vinda de Jesus, né? Todos nós sabemos. O próprio profeta Isaías chegou a dizer
que o anjo do Senhor, ele ia preparar o caminho, né? Aplanar. E aqui nós estamos vendo que João, ele estava lá na ribanceira do Rio Jordão, ali batizando o povo, no batismo anônimo. É o batismo hoje que os religiosos batizam. Esse batismo diz, em Mateus 28, diz assim, isso não é batismo, é apenas ordem. É igual o batismo de João. O João batizava aluno porque Jesus Cristo não tinha sido. Aí quando João viu Jesus, ele reconheceu que era ele. E João estava preocupado, mas ele estava convencido que quando o Messias viesse, ele reconheceria. Ele falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, né? E aí, graças a Deus, os olhos de todos foram abertos. E aqui nós vemos que, vocês sabem que até o próprio Natanael não estava convencido. Natanael, quando viu isso, de Filipe, falou assim, mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Meus irmãos, uma coisa que eu quero te dizer, quando um homem, uma mulher, ele está convencido do que ele está vivendo, que a palavra convencer quer dizer, é você reconhecer algo que você está vendo, se é certo ou se é errado. E hoje os pregadores, eles não querem nem saber. Eles querem saber a preocupação hoje de bispo, arcebispo, apóstolo, tantas coisas aí, estão preocupados com as suas vidas financeiras, eles estão preocupados com o glamour, com o status, né? Mas a preocupação que Jesus disse lá, ide por todo o mundo, em São Mateus 28, ide por todo o mundo, anunciai o meu evangelho. Mas o evangelho hoje que está sendo anunciado não é o evangelho do próprio Jesus. Nós estamos falando de convencido. Vocês sabem muito bem que Deus, quando ele fala algo, como está lá em São Mateus 24, 35, ele diz, passará os céus, passará também essa... Logo, se você crê ou você não crê, pode ficar sabendo. Deus não está preocupado se você crê ou se você não crê. A preocupação dele é que ele dirá em São Mateus 24, 35, o céu passa, a terra passa, mas as minhas palavras não passam. Nós estamos vivendo numa hora muito enganosa. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, vocês sabem que Deus tinha um homem na terra chamado Noé. E Noé, ele era um profeta de Deus. Será que Deus vai falar alguma coisa para mim, para você, para nós, e não vai cumprir? Deus, desculpa lhe falar, Deus não é homem para que minta. Então ele falou para Noé, Noé, você uma coisa para te dizer, eu estou muito arrependido. Gênesis capítulo 6, Noé, eu estou arrependido de ter criado o homem. Deus não se arrependeu de ter criado um boi, um cavalo, nem a serpente que estava lá. Deus não tinha arrependido de ter criado. Mas Deus disse, eu me arrependi de ter criado um homem e vou destruir tudo. E ali Noé, e ele falou para Noé, você tem 120 anos para falar para a humanidade e eu vou destruir esse mundo antediluviano. Agora, eu pergunto, como é que um homem ia acreditar em Deus se nunca choveu? Se a ciência provou por A mais B que a Terra era orvalhada só com vapor, Noé podia ser um daqueles que dava crer na ciência, mas Noé estava preocupado com o que Deus disse, ele estava convencido se tinha água lá para cima ou se não tinha água, mas ele sabia que a palavra de Deus ia ser cumprida de qualquer maneira. E o povo fazia chacota de Noé. Oh, meu Deus, esse velho deve estar maluco. A gente conhecia ele tinha uma mente sã, mas ele agora ficou com um problema sério.
A mente dele está deturpada, está destruída. Noé não estava com a mente deturpada, não. Quem estava com a mente deturpada é como o próprio Jesus disse. Como foi lá nos dias de Noé, também será nos dias da vida do Filho do Homem. Ô evangelista, por que Jesus comparou os dias de Noé com os dias da sua segunda vida? Não é por causa da primeira vida, não. Por causa da sua segunda vida, é porque lá o povo comia, o povo bebia, o povo casava, o povo se dava em casamento. Ninguém estava preocupado com nada. E assim é hoje. Outro homem que vocês sabem é muito conhecido na vida é o Jó. Profeta Jó. Você lê lá o primeiro capítulo de Jó, que sofrimento que ele não passou, quanta angústia que ele não passou, mas Jó, ele estava convencido, ele estava preocupado. Aqui no livro de Jó, no capítulo 19, vocês sabem que Jó foi um homem que foi atacado de lepra, perdeu seus filhos, perdeu seu gado, perdeu tudo, perdeu fazenda, a ponto da sua esposa falar para ele: que Deus é esse que você serve? Quando estava, hoje é assim. Hoje é assim. Deus só está se o homem tiver casa nos condomínios de alto luxo, ou tiver avião leste, tiver dinheiro lá nos paraísos fiscais. Aí sim, Deus está abençoando. Isso é o evangelho de Satanás. Você vai dizer, 1 Timóteo, capítulo 6, Timóteo, pega o evangelho, vai chegar um tempo, o homem não vai suportar, Timóteo. E para ele, não mostrar a sua confiança, não está na sua riqueza, que um dia vai ficar fogo aqui na terra, só. Timóteo, digo. Aí aqui está, ó, você veja bem, o Jó, ele viu a sua situação toda indo por terra. Hoje, quando nós vemos um pregador, que ele está indo por terra, a imagem ele se afunda na lama, mas se afunda no pecado. Mas Jó aqui, no capítulo 19, versículo, ele diz assim, vamos começar com o 24. Quem e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha, porque eu sei que o meu Redentor é vivo e por fim ele vai me levantar sobre a terra. Isso que é um profeta convencido. Jó estava preocupado. E vocês sabem que quando Jesus, na cruz do Calvário, naquele dia que ele estava sendo ali crucificado, martirizado pelos religiosos, igual hoje, Deus prometeu uma mensagem. Malaquias 4, 5, 6, o profeta Elias virá e vai restaurar todas as coisas. Elias virá e restaurará todas as coisas. São Mateus 17, 11. Ali Atos 3, 18 ao 20. Quando chegar o tempo da restauração, importa que esse céu mantenha Jesus. E a restauração está acontecendo através da mensagem. E nós sabemos que quando Jesus, ali na cruz do Calvário, ele deu aquele brado, né? Nós sabemos que naquele momento os túmulos abriram suas gargantas, soltaram todos os santos. Não é só soltaram todos, não. Porque aqueles que morreram no pecado, lá no mundo antediluviano, ficaram lá.
até para a segunda ressurreição. Então, mas quando Jesus deu um brado na cruz do Calvário, os santos ressuscitaram. Mas eles não saíram do sepulcro até que Jesus fosse, então, ressuscitado. Então, quando Jesus ressuscitou, aí eles saíram para fora. E diz a Sagrada Escritura que eles deram uma volta na cidade de Jerusalém, deram uma passeada na praça. Oh, coisa maravilhosa! Você está convencido e você está preocupado. Eu quero dizer uma coisa, como está lá no livro de São Mateus, capítulo 7, verso 21. Ali esses homens que não estão preocupados, naquele dia, Jesus vai falar assim: por que você não pregou o evangelho correto? Mas, Senhor, pregou sim o evangelho, mas um evangelho híbrido. Ô evangelista, o que é um evangelho híbrido? É um evangelho misturado com teologia. E eu estava vendo, essa semana que passou, um teólogo chegou a dizer que não foi Judas que traiu Jesus, não. Foi Jesus que traiu Judas. Isso é o diabo, isso é Satanás. Porque eu falei numa programação anterior que a terça parte da humanidade do mundo não sabe que Jesus ressuscitou por causa do evangelho híbrido. Mas o povo não está convencido, não está preocupado com a palavra de Deus. Por isso que Jesus chegou a dizer, lá em São João 5,39, conhecereis a verdade e elas vos libertará, e são elas que de mim testificam. Irmão, uma coisa diz, Jesus diz, vocês examinam a Escritura, mas hoje o povo examina um credo, examina um dogma, examina o RI, os preceitos dos homens. O povo quer andar segundo os preceitos. Vai todo mundo para a tribulação de Apocalipse 6. Outro homem também, que a palavra de Deus diz, o pai Abraão. Eita, que maravilha, né? O pai Abraão. Você já pode pensar? Abraão estava lá na sua tenda. Ah, isso aí está lá no livro de Gênesis. Abraão estava na sua tenda e um dia apareceu lá 3 anjos. Ah, então, o evangelista, está certo a Trindade. A Trindade é do diabo. Ali no dia 3 deu, não. Tinha 3 anjos. Um ficou ali, um era Deus. Um daqueles anjos era Deus. E 2 foi lá para Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. E um falou, o que ficou ali com Abraão, falou assim: Abraão, a este tempo eu visitarei a tua esposa e você terá um filho, o filho da promessa. Diz a história que a Sara deu, não é aquela risada de espantalhar, ela riu consigo mesmo. Como é que pode, meu Deus? Uma velha com 65 anos, ela não tinha mais prazer com o marido. Abraão, com 75 anos, um homem, os seus desejos já tinham sido. Mas Deus, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26, Deus pega as coisas assim desse mundo para confundir as coisas grandes. E ali então, Sara riu. Ela não hoje ainda falou assim: por que a Sara está rindo? Aí Abraão falou: pô, Sara, você está rindo por quê? Não, eu não estou rindo. Estou rindo sim. Será alguma coisa impossível para Deus? E então, aí saiu a notícia, né? Na terra de Abraão. Queria ter um filho da promessa. Olha, irmão, nós estamos numa ciência avançada. Mas já imagina hoje, eu estou indo para 75 anos por dia. Já apareceu um velho que nem eu. Tem uma promessa de ter um filho. A sociedade vai dar risada de mim, né? E aí o povo começou a fazer gaiofa. Abraão, você não teve filho, Abraão, quando você era mais novo, mais moço. Como é que você vai ter filho com essa idade velha, Abraão? Pelo amor de Deus. Isso é coisa... Você comeu alguma comida pesada, meio apimentada,
e deve ter dormido, deve ter tido um pesadelo. Abraão estava convencido, e ele estava certo que o Deus é capaz. E ali, então, Abraão, um dia, era Abraão, né? Ele depois passou para Abraão. Aí Abraão, depois que recebeu a promessa, ele ia ter o filho, ele levou a sua esposa lá no médico e o médico falou, não, senhor, então, senhor, eu estou aqui, a minha esposa vai ter um filho. O médico falou assim, ô, Abraão, desculpa falar, senhor, nós estudamos a ciência, não existe nenhuma possibilidade do senhor ter filho. O senhor não está velho. É um ditado que tem aí fora, né? O senhor está só o fiado da rabiola. Agora, você vai ter filho, essa velha também aí, ó, desse jeito. Eu estou usando o termo de velho, mas não é um termo assim de chacota, não, tá? Aí, o mesmo, mas o senhor vai embora. Daqui mais ou menos 2 meses, o senhor volta. Aí, Abraão sempre perguntava para Sara, e daí, Sara, você está sentindo uma coisa assim, diferente no seu corpo? Não, meu velho, não. Está do mesmo jeito e tal. Aí, passava uns tempos e nada de acontecer. Aí, Abraão voltava lá, daí uns 3, 4 meses, e daí, ô, seu Abraão, como ele está? Não, doutor, não esquece, Abraão, o senhor está ficando meio biruta. O senhor está com um mal de Alzheimer, né? O senhor está com amnésia, o senhor esqueceu que o senhor está velho. Abraão não disqueu uma palavra. Por isso que lá em São Mateus 4:4, Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Abraão creu e não duvidou da palavra de Deus. Aí passado, sabe uma pessoa? Passaram 25 anos. Ali cada dia mais, a chacota aumentava. Quem sabe, quando Abraão passava na rua da sua cidade, o povo olhava um para o outro assim, sabe? Foi daquele velho ali, ainda está esperando ainda esse filho da promessa, que era Isaac. Mas eu quero dizer para você, apareceu ou não apareceu? Deus cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. E assim também, hoje dá para acontecer o arrebatamento da noiva. Mas Jesus Cristo, eu quero dizer uma coisa com toda honestidade, Jesus não vai levar esse montoeiro de igreja aí, cheia de adulto, cheia de prostituta, não, cheia de mulher mundana, mulher pecadora. Deus nunca ordenou a mulher para pregar. Sabe uma coisa? A maior decepção, é que eu já falei em outras pregações, a maior decepção não é aquele marginal que está lá na prisão federal, não. A maior prisão não é aquela mulher que está lá na esquina oferecendo seu corpo para poder ganhar alguma pecuniaria para poder viver, não. A maior decepção não é o drogado, não é o ladrão. A maior decepção vai ser você aí que confiou na mensagem do seu pastor, em vez de crer em Deus. Uma coisa eu te digo, a coisa vai acontecer, que lá em São João 14:6, Jesus disse assim, não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, que na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Nós vamos ver aqui mais uma escritura, né, que é tão maravilhoso. São João 8, né, nós vamos ver aqui, 44, veja bem. Jesus aqui, quando ele veio, ele falou para os discípulos, não, para os religiosos, os fariseus, saduceus, herodianos, os libertinos. Jesus sabia em que ele estava convencido. Ele estava convencido nas leis, na letra. Aqui,
São João 8. Vocês têm o pai, é o diabo. Vocês estão esperando o Messias? Olha eu aqui, ó. Vocês não creem nem nas obras que eu faço. Ó, e vocês tentam satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi um homicida lá desde o princípio. E ele nunca se firmou na verdade. Então hoje, se você é um pastor, um apóstolo, um missionário, que não está firme na verdade, você não pode confiar nele. E aqui Jesus chega a dizer ainda, veja bem, mas quem de vocês pode me convencer do pecado? Jesus fez uma pergunta para os religiosos. Quem pode me convencer eu do pecado? Jesus é o único que não tinha pecado. Eu quero dizer para você, a religião verdadeira não é aquela que tem a placa A, a placa B, a placa C, não. Não é nem essa mensagem que é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Ela te leva você para a palavra. Porque tem muita gente que fala, olha, eu pertenço à igreja tal. Você pode pertencer ao tabernáculo, mas você ficará na tribulação. Você tem que pertencer a Cristo. Você tem que estar convencido se a sua vida enquadra com a palavra. Se a sua vida não se enquadra com a palavra, se você anda aí dando calote, você anda mentindo, você anda roubando, você anda prostituindo, fazendo coisas erradas, sabe de uma coisa? Você não está convencido da hora. Qualquer hora dessa, como está ali no livro de Apocalipse, capítulo 6, vai haver uma tribulação terrível. O sol vai ficar escuro, da cor de um saco preto, a lua vai avermelhar. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, que eu agradeço muito. Vamos nos ouvir assim, na próxima apresentação, com fé no eterno Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém.